continuidade ao assunto que nós começamos há uns dias atrás, falando sobre a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja dos Tessalonicenses, não é? Então, você que trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, não é? Elevez-vous, se vous plaît. Vamos lá. Vamos passar aqui mais uma hora sentadinho ouvindo, não é? Não é bom exercitar um pouquinho. Vamos ficar de pé e lermos o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, o versículo 7 em diante. Na realidade, o ministério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o assopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vida. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e enganos provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. É por este motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Amém? Amém. Podem sentar, amados. Queridos, a gente sabe que tem uns que têm facilidade, outros têm dificuldade do manuseio, não é, da Bíblia. Então, você que tem dificuldade, você anota. E em casa você lê. Porque se você for procurar para ler, você vai perder a sequência. Então o que é que você faz? Você que trouxe papel, que trouxe caneta, você vai anotando e depois você vai ler em casa tudo que foi falado, né? E você poderá também depois acompanhar este ensino pelo canal do YouTube. A primeira parte já está gravada, está lá no canal. Você assiste a primeira, assiste essa segunda, para você entender a sequência. Não é porque é bom a gente ouvir uma coisa e entender o que está ouvindo. Amém? Amém. Pai querido, Pai santo, ministra nesta noite aos nossos corações, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Nós precisamos da sabedoria que vem de Ti, Senhor. Ó Deus, alimenta a Tua igreja, alimenta as Tuas ovelhas, porque Tu és o pastor que guia as Tuas ovelhas a pastos verdejantes. Abre, Senhor, a porta da palavra, dá-nos uma palavra que venha do Teu coração, para o coração destes que estão aqui nesta noite, amém, sedentos da Tua palavra. Pai querido, usa de misericórdia para conosco e nos abençoa com a voz do Teu Espírito, de forma que nós saiamos daqui, Senhor,
completamente transformados pelo confronto da tua santa palavra. Na autoridade que há em Cristo Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Amém, queridos? Amém. Então, deixe sua Bíblia aberta. Como eu já disse, aqueles que têm dificuldade de manusear, fique atento ao que está sendo falado. Anote, depois você vai assistir e conferir, não é, posteriormente, para que você não perca a oportunidade de ouvir tudinho e entender. Porque se você perde qualquer frase, você vai ter dificuldade de entender lá na frente. Amém? Amém. Então vamos lá. Esse texto aqui, que foi onde nós paramos anteriormente, quando começamos a falar sobre a segunda carta aos Tessalonicenses, nós viemos falando do capítulo 1, entramos no capítulo 2 e demos uma pincelada um pouco sobre isso que nós acabamos de ler, não é? Esses textos aqui, eles são referência para aqueles cristãos que Paulo estava falando à igreja de Tessalônica com relação aos cristãos que ouvem a verdade, mas rejeitam a verdade da palavra. Porque, infelizmente, nós estamos naquele período justamente que Paulo adverte a igreja de Éfeso através de Timóteo, quando ele envia a primeira e a segunda carta, e ele diz no capítulo 4 da primeira e no capítulo 3 da segunda carta, que Paulo fala de dias difíceis, dias trabalhosos, dias terríveis. Tem algumas traduções que diz dias terríveis. E nós chegamos nestes dias, irmãos, os dias difíceis, os dias terríveis. E aqui o apóstolo Paulo, ele falando para a igreja ali, porque muitos dos irmãos estavam preocupados com aqueles que haviam dormido, partido, devido à grande perseguição que acontecia em Tessalônica. Muitos irmãos morreram, não é? Partiram e eles ficaram preocupados. Jesus não vai voltar? Como é que eles morreram? E agora? E Paulo começa a explicar para eles que os que morreram, eles vão voltar a viver na volta de Jesus. Ele retrata isso na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 16 e 17. Quando ele traz uma palavra de esperança para os irmãos, não é, que estavam apreensivos por causa da morte de alguns que morreram devido às turbulências que aquela localidade estava passando. E aí Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses e explica para eles, que a vinda de Jesus não vai ser da forma que eles estão pensando. Porque eles acreditavam que Jesus já ia chegar e resolver tudo e trazer completo sossego. Ele disse, não é bem assim. Antes que Jesus volte, antes da volta de Jesus, vai acontecer a apostasia. O que quer dizer apostasia? Significa desviar, abandonar, rejeitar a fé. Que fé? Porque existem vários tipos de fé, mas Paulo está falando da fé genuína em Cristo, em Deus, a fé salvadora. Porque em nós não há fé salvadora. Nós não nascemos com essa fé. A fé salvadora é gerada em nós mediante a palavra. Carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 1 e verso 13.
Paulo fala isso. Aos Romanos, capítulo 10, verso 17, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E o autor da fé, conforme diz Hebreus 12, verso 1, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ou seja, ele, o próprio Cristo, que é a palavra de Deus encarnada e manifesta pelo Espírito Santo, conforme João capítulo 6, verso 63. Jesus disse: a carne para nada presta, mas as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então a palavra é Cristo sendo manifestado àqueles que ouvem. Na ação do Espírito Santo, ele confirma esta palavra no coração, como eu disse em Efésios 1,13. E nessa confirmação da palavra, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo divino. Observe que ele fala do juízo, não é só do pecado, mas da justiça de Deus revelada em Cristo Jesus e do juízo que há de vir. Então Paulo começa a explicar para a igreja de Tessalônica que antes da manifestação de Jesus para levar a igreja, não é? Vai acontecer essa apostasia. Muitos vão abandonar a verdadeira fé, a fé pura, a fé genuína, no verdadeiro Cristo, para seguir outros Cristos. E existem outros Cristos? Existem. O próprio Jesus disse em Mateus 24 e 24. Mateus 24, capítulo 24, verso 24. Jesus deixou bem claro, explícito e exposto para os cristãos daquela época e para os cristãos que viriam no futuro, como nós hoje estamos aqui. Mateus 24 e 24. Jesus disse: pois se levantarão falsos cristos. Falsos cristos. E falsos profetas. E apresentarão o quê? Grandes milagres e prodígios, e se possível iludir até mesmo os eleitos, os escolhidos. Aí vem no verso 25, o que ele diz? Vede que eu tenho vos previsto, vos dito, depende da tradução, anunciado. Então Jesus já estava anunciando que viriam os falsos cristos. Por quê? Os falsos cristos, eles vão gerar uma fé não genuína. Porque a fé genuína em Deus, ela transforma o homem pecador num santo homem de Deus. Não tem como uma pessoa ser crente ou cristão e continuar com o modelo, o padrão de vida do mundo. Porque o padrão de vida do mundo, como diz a Bíblia, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Diz o apóstolo João no capítulo 2, verso 15 e 16 da primeira epístola. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, verso 4, ele diz: infiéis. Tem tradução que diz: adúlteros. Não sabeis que a amizade ao mundo é inimizade contra Deus. Ser amigo desse sistema é se tornar inimigo de Deus. Então, diante disso, Paulo começa a falar da apostasia. Veja no verso 3, do capítulo 2, de 2 Tessalonicenses.
capítulo 2, verso 3. Diz assim: não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, antes da volta de Jesus, não é, vai se revelar a apostasia, vai se manifestar a apostasia, o abandono de uma fé verdadeira. E esse abandono da fé verdadeira, irmãos, não se escute bem, não significa que a pessoa vai sair do meio cristão. Entenda, viu? Não significa que eles vão sair do meio da igreja. Vocês estão entendendo? Sim. Ele pode estar em uma denominação que tem o nome de evangélica e de cristã, mas não ser cristão. Como a Bíblia diz. Porque já existem igrejas, irmãos, que estão adaptando as festas do mundo dentro da igreja. Igreja que quando chega o São João, eles botam nas mesinhas, o culto é típico do São João. Comida de milho e o forró evangélico. Todo mundo dentro das igrejas. Trazendo uma cultura supostamente, olha, boa para o meio cristão. Ah, pastor, mas os católicos não são considerados cristãos? Eu não quero saber dos católicos, eu quero saber do que a Bíblia ensina. O catolicismo é o Império Romano vivo dentro de um sistema religioso. Porque o Império Romano, fisicamente, ele acabou, mas espiritualmente ele continua reinando através da religiosidade da Igreja Católica. Todo canto da terra existe a Igreja Católica. Só não existe igreja cristã, evangélica. Todo o país paga o tributo, o Brasil paga o tributo à Igreja Católica. O PIB do Brasil, o percentual do PIB é dado para a Igreja Católica. Isso é um imposto. Vai para eles. Vocês estão entendendo como a coisa é séria? Então a apostasia, ela vai surgindo, não é fora da igreja. Escute bem, viu? Não é fora da igreja, é dentro da igreja. E quando eu falo igreja agora, eu não estou falando a igreja corpo de Cristo, espiritual não. Estou falando igreja templo, porque o pessoal sempre associa o templo com a igreja. Aqui é o espaço físico, irmãos. Na volta de Jesus, esse prédio não sobe, ele vai ficar aqui. Esse prédio não vai. Os primeiros sinais que Jesus fala em Mateus 24 é da falta do amor, do esfriamento dos relacionamentos e por se multiplicar a iniquidade. O amor de muitos esfriará. Sabe o que significa a palavra iniquidade? No grego, avon. Avon. Que quer dizer rebeldia. Rebeldia. Falta de sentimento com o próximo. Vocês pensam, irmão, que o que você consome no mundo, vocês estão pensando que isso aí não tem controle, não tem um controle mundial, não? Tem! Você está enganado. Tudo que você consome aí tem o dedinho do sistema, tem o dedo de Satanás. Não destrói nem eu nem você, porque nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus e o Espírito Santo habita na igreja.
no verso 6 do capítulo 2. No entanto, vós sabeis o que está detendo nesse momento, para que ele seja manifesto no seu devido tempo. Quem é que detém a manifestação física, pessoal do anticristo? Quem é? O Espírito Santo. E aonde está o Espírito Santo? Na igreja. Em nós. O Espírito Santo atuando na igreja impede a manifestação do homem do pecado, o filho da perdição. A palavra anticristo significa colocar-se no lugar de. Colocar-se no lugar de. O sistema vai substituindo Jesus, vai tirando Jesus. Lembra da igreja de Laodiceia? Eu estou rica, eu estou farta, eu não tenho falta de nada. E Jesus diz para ela: não sabes que és pobre, cega, miserável, desgraçada e nua? Aconselho-te que compres de mim colírio para ungir os teus olhos. Porque, irmãos, o sistema religioso está sendo influenciado pelos demônios. E quando eu digo sistema religioso, a igreja evangélica cristã não está isenta, não. Denominações com o nome de candomblé. Imagine, o Puleiro dos Anjos, igreja do Cantalabaci. E isso, as pessoas que não entendem o que é evangelho ficam escandalizadas. Quando escutam o falso. Diz assim: eu vou ser crente daquele jeito ali. Se ser crente é daquele jeito, fazer aqueles estripulia, aqueles. Então o sistema, entenda que Satanás ele está trabalhando através do sistema para nos prender aqui. Nos prender aqui. Nos iludir com as coisas daqui. Por isso que João diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo o que há do mundo não vem do Pai, mas é do mundo. Porque o que há no mundo é a soberba da carne. As pessoas se classificam, valorizam você por aquilo que você é. Não por aquilo que você tem, não por aquilo que você é. Se você tem, você é valorizado. Se você não tem, você é escanteado. Se você está bem vestido, pois não, senta aqui. Se você está mal vestido, o que é que o Senhor deseja? Se você não tem uma boa aparência, você já é julgado. Se você tem uma boa aparência, sim, doutor, você não vê a pessoa não é nada. Ou não, doutor? Ou não é assim? É um mundo. O apóstolo Tiago fala sobre isso. Que a gente pega as pessoas que não têm uma boa aparência e bota lá atrás. Expulsa. Fica lá atrás, esconde-te lá atrás. E os que se vestem bem, fica cá, doutor. Dá lugar de honra. Nós estamos, a maioria dos cristãos, irmãos, estão abraçando as ideias do sistema. Eu não estou dizendo que é pecado você se vestir bem, não, viu? Não estou dizendo que é pecado você trabalhar, ganhar bem, não. Não estou dizendo isso, não. O que você não pode, ou até pode, mas não deve, é colocar o seu coração nas coisas daqui. Porque aonde estiver o vosso coração, ali estará o vosso tesouro. E o nosso tesouro é aqui. E Paulo começa a mostrar aos irmãos da igreja de Tessalônica que isso são características da influência do anticristo no mundo, a fim de nos prender aqui.
mamon. Olha agora, Jesus está falando das riquezas do mundo. Irmãos, hoje é terça, de sábado para cá, o que eu recebi de notificações de gente conhecida meu, mandando para mim o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo, pastor, aqui em outro estado, né? Olha que está tudo numa mesma denominação. Eu que, meu Deus do céu, Jesus tem misericórdia. Aí eu vou chegar, vou esculhambar. Aí, irmão, tu tá aí? Não, eu tenho que orar. Pedir misericórdia. Amém. Porque eu e você estamos sujeitos a errar. Agora, sabe quando a gente não vai errar? Quando a gente ouvir um negocinho, olha, entra aqui, ó. Conferir na Bíblia. Estudar a palavra. Errais não examinando as Escrituras. Porque são elas que testificam de mim. As Escrituras apontam para Jesus. As Escrituras não apontam para o homem. As Escrituras não apontam para Maria, para José, para Antônio, ela aponta para Jesus. Por isso que o autor aos Hebreus diz, olhando para Jesus. E Satanás está tentando desvirtuar a visão da igreja, para que a igreja foque no que está em volta, não no que está dentro. E eu posso ilustrar isso com muita clareza quando os discípulos atravessavam o mar, lá em Mateus 14. Jesus tinha subido ao monte a orar, e os discípulos pegaram o barco e foram atravessar. E na vigília, na quarta vigília da noite, lá vem Jesus sobre as águas. Glória a Deus. E a fúria do mar era grande, os ventos eram fortes. O medo, eles já estavam com medo por causa do que estava acontecendo. Mar furioso, vento forte, lá vem aquele vulto andando por sobre as águas. Hoje as embarcações têm luz elétrica lá, movida a óleo diesel ou a bateria. Antigamente não tinha, dependia das estrelas e da lua. Mas onde tem tempestade e vento forte, tem claridade? Não. E os discípulos apavorados vêm Jesus sobre o mar. E eles começaram a gritar, é um demônio, é um demônio. Jesus disse, não tem mais, sou eu. Aí Pedro disse, se és tu, Senhor, deixa eu ir ter contigo. Jesus disse, vem. Pedro desce do barco e vai ao encontro de Jesus. No meio do caminho, Pedro começa o quê? Afundar. Por que Pedro afundou? Porque Pedro começou a olhar o que estava em volta. E o que estava em volta provocou em Pedro medo. Lembra do que eu tenho falado aqui? O que você vê determina o que você pensa. Pedro, olhando para Jesus, ele estava por cima das águas. Quando ele começou a prestar atenção no que estava em volta, aí veio o medo. O barulho do vento, o vento soprando forte. As fortes ondas. Ele, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu desci do barco, eu estou maluco, eu estou doido? O que foi que aconteceu comigo? Que besteira eu fiz? Aí ele começou a afundar. Senhor, socorre! E Jesus pega na mão dele e diz, por que duvidaste, homem? É a igreja. Nós estamos no mar. O mar é os povos. Capítulo 13 de Apocalipse diz, e vi a besta que subiu do mar. Mar aí é povos. A igreja é o barco que está neste mundo turbulento, nessa tempestade, nessa confusão. Se nós fixarmos o olhar em Jesus, não cairemos. Aleluia. Mas se a gente começar
começa a olhar em volta. Eita, porque fulano pecou. Porque Beltrano errou. Porque acontece. Olha para Jesus. Jesus disse: quando estas coisas começarem a acontecer, levantai os vossos olhos para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Glória a Deus. Ai, que preocupado, meu Deus. E agora? E o político tal ganhou, e o político tal perdeu, e está uma confusão. Jesus está a par de tudo isso, irmão. E Ele está no controle de tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio, Senhor. Não perdeu o controle de nada. Amém, Jesus. Não perdeu o controle de nada. E Paulo estava dizendo para a igreja: vai acontecer a apostasia. E essa apostasia vai levar a uma fé mentirosa. E a fé mentirosa vai aplaudir a injustiça. Aplaudir a injustiça, apoiar a injustiça. Aí não tem como, irmãos, a gente dissociar a Bíblia dos fatos da realidade. Versículo 8 do capítulo 2, versículo 7 em diante. Na realidade, o ministério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é que detém? O Espírito Santo é que detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Sabe o que significa essa palavra aí? Manifestação e destruição. Eu escrevi aqui porque é tanta coisa, né? A palavra destruição no grego é katergesei, que significa paralisar. Destruição é paralisar, do grego katergesei. E pela gloriosa manifestação da sua vinda, a manifestação é epifaneia. Cristo aparecerá e destruirá, vai amarrar o anticristo. E como ele fará isso, irmão? Bora ver? Apocalipse capítulo 19, verso 20. (19 e 20 de Apocalipse). Diz a palavra de Deus: no entanto, a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais ele havia enganado todos os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Você já imaginou, irmãos, uma pessoa, quem vai inaugurar o lago de fogo vai ser o anticristo e o falso profeta. Ele não vai morrer não, Jesus vai pegar ele vivo, fisicamente, vai jogar dentro. Uma queimadura no dedo, você fica dias com o dedo doendo, imagina você ser queimado inteiro. Mas por que eles vão ser? Agora voltar lá para o 2 de 2 Tessalonicenses. Ora, o aparecimento desse anticristo, o que significa anticristo que eu falei? Colocar-se no lugar dele. O sistema, irmãos, quer que você tire Jesus, os princípios de Deus, e coloque em sua vida o padrão do mundo. Por isso que Paulo fala para as mulheres no capítulo 2, verso 9 e 10 de 1 Timóteo. Quando Paulo fala dos padrões de vestimenta do crente.
Ele diz que se vista com um traje decente, honesto, decoroso e com modéstia. Aí ele diz que a vossa vestimenta seja ordeira. Vestimenta ali do grego é katastol. Ele está dizendo, você crente tem a sua moda própria. Você não adere à moda do mundo. Aleluia. Crente com linguagem torpe, com roupa indecente. Irmãos, a moda do crente é o que a Bíblia diz. Uns homens que andam com aquelas calças tudo arrochada, todos se remexendo. Tu é macho, rapaz. Uns cortes de cabelo que parece mais um cara sair dentro do inferno. Moda de crente é a moda da Bíblia. Decência, modéstia, pudor, simplicidade. O diabo traz isso no meio da igreja. Um dia um irmão mandou para mim uma foto. Silvio, tem condições de eu cultuar? Não. Ele mandou uma foto para mim, ele na terceira fileira de banco. E a irmã na primeira. A irmã com uma saia branca, transparente de fio dental. O problema não é ela usar o fio. Não é? Ela pode até usar o fio ou sem fio, não interessa. Mas botar uma roupa transparente e vir para a igreja. Ela não vem cultuar, irmão. Ela não vem cultuar. Ela não vem cultuar. Nós não viemos para a igreja, para o culto, para adorar a Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. Vem uma mulher, um exemplo, né? Vamos citar aqui um exemplo. Vem uma irmã cantar no púlpito. Quando chama ela, que ela se levanta da cadeira, o povo faz, Jesus me acorde. Como é que pode, irmão? E vice-versa. Isso é para homem e para mulher. O pregador, o mensageiro, o levita, o adorador, ele não deve se destacar, ele não deve ser o centro, ele não deve estar na frente e o pessoal olhando, apreciando ele. Não. O mensageiro, o pregador, ele não é um palhaço. Ele não é um artista para alegar o público, ele é um mensageiro de Deus para a igreja. É verdade. O destaque é ele revelar Jesus. Onde nós estamos vendo hoje, eu estava ouvindo hoje, isso foi hoje, hoje. O pastor Rodrigo mandou para mim, que eu sou inscrito, né? Acompanho ele em algumas coisas, não concordo com tudo. Ana Paula Valadão denunciando. Ana Paula Valadão, um dos maiores ministérios batistas do Brasil. Igreja Batista de Alagoinha. A corrupção generalizada de alguns líderes, inclusive daqui de Pernambuco também, de igrejas tradicionais e não tradicionais, que chegam a batizar 2.000 membros por mês. Aí o pessoal ficou espantado, 2.000 membros por mês, tem alguma coisa errada. E começaram a puxar, a investigar técnicas de hipnose sendo usadas dentro da igreja.
Irmão, a coisa está séria. Vocês estão pensando que o diabo brinca de ser diabo, é? E chegará os dias, disse Paulo na segunda carta a Timóteo, que eles não quererão ouvir a sã doutrina, mas procurarão mestres a seu bel prazer, para ouvir o que eles querem ouvir, e não o que a Bíblia diz. Então, ser cristão não é fazer parte de uma denominação. Ser cristão é ser seguidor de Cristo, ser um pequeno Cristo, ser um reflexo de Cristo. Estamos num tempo em que as pessoas vamos dizer assim, se abestalham ou ficam focados nos talentos que Deus dá. Porque os talentos que Deus dá ao homem, que Deus usa ao homem, as pessoas, poxa, aquele irmão prega bem, aquele irmão canta bem, e é uma bênção. Mas no dia glorioso da volta de Jesus, não vai subir quem prega bem não, quem canta bem não, irmão. Vai subir quem é fiel. Senhor, eu em teu nome eu expulsei demônio, eu curei enfermo, eu falei em língua, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Senhor, Senhor, eu expulsei. Sabe o que quer dizer quando ele diz assim, essa expressão, Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, eu expulsei demônio, eu falei línguas, eu fiz milagres. A expressão que ele usa, Senhor, Senhor, sabe o que quer dizer no grego? Tu é meu dono, tu é meu dono. Jesus disse, eu nunca fui o teu dono. Nunca fui o teu dono. Porque quando Jesus é dono da vida do crente, ele não tem a chave da porta da sala não, irmão. Ele tem a chave da porta da sala, da cozinha, do quarto, do banheiro, da casa toda. Ele tem acesso a tudo da sua vida. O crente que fica guardando pecado de estimação, brincando com o pecado, achando bonitinho, eu estou na igreja. Não é a igreja que salva não, viu? Não é a igreja que salva, quem salva é Jesus. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. A igreja existe para pregar a salvação, mas não é a igreja que salva. A igreja já é salva por Jesus para anunciar a salvação em Jesus. Salvação em Jesus. Então não se iluda. O engano está por aí. Muita gente iludido. Rapaz, aquela igreja ali batiza 2.000 crentes por mês. A minha batiza um, Jesus. E tem eu quero batizar um, irmão, por mês, por ano. Mas contanto que esse um for batizado, vá para o céu. Aprendam a Bíblia direitinho. É melhor batizar um por ano, que vá para o céu, do que batizar 2.000 que está indo para o inferno. E Paulo fala que o sistema, o anticristo, que significa colocar-se no lugar dele, tem trabalhado para que você deixe Cristo de lado e abrace o sistema. E o sistema, como diz a Bíblia aqui, no versículo 9 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e maravilhas ilusórias. Maravilhas, milagres ilusórios. Meu Deus, que coisa linda. Os discípulos, Senhor, veja este grande templo, que coisa linda. O templo que Herodes construiu. Jesus disse, olha,
Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Senhor, que sinal haverá da tua vinda e da restauração do rei de Israel? Não vos compete saber vocês o tempo em que Deus restaurará o rei de Israel. Não compete a vocês. Mas não vai ficar pedra sobre pedra. No ano 70, o general Vespasiano invadiu Jerusalém, cercou ela, começou a destruição, ele se cansou, voltou, manda seu filho Tito arrasa Jerusalém. E para que eles não tivessem chance de cultuar e voltar ao culto, ele derrubou o templo e arrancou até os alicerces. A única coisa que sobrou foi uma das paredes do templo, que hoje é chamado de Muro das Lamentações. A única coisa que sobrou. E a gente, muitas vezes, irmãos, viemos ao templo, mas às vezes a gente não vem ao templo adorar. Infelizmente, não vem adorar. Precisamos estar com os ouvidos abertos e atentos aos sinais. Jesus está voltando e os sinais estão aí latentes. Latentes. E Paulo continua dizendo, no versículo 10: e com todas as artimanhas e enganos provenientes da injustiça, para os que estão perecendo, porque rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Você já pensou, irmãos? Vou citar um exemplo aqui bem simples. Crente que vota em político para receber cargo público, para receber salário do município ou do estado sem nem pisar lá. Tu é o quê? Tu trabalha em quê? Eu sou comissionado da prefeitura, sou cargo comissionado do estado. E os que fazem concurso, que passam, não são convocados. E tendo vaga, porque eles não estão lá? Pastor, o senhor já está falando de política, não tem como a gente viver nesse mundo sem a política, irmão. Tudo que você come, tudo que você faz, tem política no meio. Tudo. A injustiça, por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará. A desilusão que os falsos políticos, porque o verdadeiro político, ele pensa no povo, ele trabalha para o povo. Ele não explora o povo, ele trabalha para o povo. Assim como o verdadeiro pastor. Ele trabalha para o povo, ele serve o povo. Por que o nome pastor? Porque pastor vem de pasto. Pasto é capim. Quem come capim é ovelha. Deveria ser outro nome, né? Não deveria ser pastor, deveria ser outro nome. Mas o contexto da palavra, exegeticamente falando, fala daquele que traz o alimento, que conduz ao alimento. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Deitar-me faz em verdes pastos, ou seja, me deixa na fartura. Guia-me mansamente a águas tranquilas por amor do seu nome. O ministério, o serviço espiritual é uma via de mão dupla. Aquele que alimenta deve ser alimentado. Aquele que cuida deve ser amado. É o que Paulo diz. Vê aí, a primeira carta. Tessalonicenses. Tessalonicenses capítulo 5, verso 12 e 13. Caros irmãos, agora vos suplicamos que dediqueis
toda a consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, e que os tenhais na mais alta estima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que ele realiza para convosco, caminhais em paz uns com os outros. Está escrito ou não está? Por isso que eu disse a você, traga caderno, anote, para depois você sozinho ler texto a texto. Porque o problema, irmão, não é pregar. O problema é pregar dentro da Bíblia, dentro daquilo que a Bíblia diz. Porque quem vai santificar você é a palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Nós não estamos em tempo mais de brincar, irmãos. O tempo é chegado, como disse Marcos, o evangelista Marcos, no capítulo 1, verso 14 e 15. O tempo é chegado e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e convertei-vos. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15. Então, as artimanhas que o anticristo está trazendo, proveniente da injustiça para os que estão perecendo, ou seja, para aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, conforme Efésios 2:1-3. Porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar, e por este motivo, Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor. Deus é que está permitindo o diabo enganar e seduzir muitos. Por quê? Porque não querem obedecer a palavra. Deus é que está permitindo. Isso que vocês estão vendo, Deus está permitindo. Porque, irmãos, é no meio da turbulência que você sabe quem é seu amigo e quem não é. É no meio da dificuldade que você descobre quem é quem. É o que estava acontecendo em Coríntios, quando Paulo, no capítulo 11, Paulo vai falar da Santa Ceia e Paulo começa a falar daqueles que comem demais e bebem demais e não espera pelos irmãos. Aí Paulo diz, é necessário que aconteça isso para que seja revelado quem de fato é. Quem de fato é. Porque hoje todo mundo cantou, falou de Jesus. Ah, o irmão ali, aquele cara é crente, ele está escutando o hino. Se engane não, meu filho. Quando eu fiz a proposta, eu propus-me diante de Deus de vir morar aqui. Não sei porque minha casa é ruim, Jardim Paulista é ruim de morar. Jardim Paulista é 1000 vezes melhor do que isso aqui, para se morar. Não tem nem o que se comparar aqui para Jardim Paulista. Não tem o que comparar não, irmão. Mas por que eu vim? Teve várias coisas que me fez vir, né? Mais perto da igreja, facilitava a vida dos meus filhos para ir para a faculdade, que eles nem aproveitaram, eles foram embora logo por pouco tempo, foram embora para outros estados estudar. Mas o propósito era esse. Mas ao mesmo tempo, o propósito que eu disse a Deus: Senhor, como é que o povo, como é que a igreja vai saber que eu sou um crente fiel? Se a igreja é aqui, o pastor mora lá do outro lado do mundo. A igreja não está vendo. Porque a pessoa chegar no púlpito, falar de santidade, pregar a vida, mas não mora perto das ovelhas, para as ovelhas ver quem é ele. Eu não estou dizendo que quem mora longe da igreja está errado, não. Não estou dizendo isso, não. Mas a gente, irmãos, tem que falar e botar a cara para bater, para saber, para o povo ver se realmente a gente é.
Porque infelizmente existe no meio da gente que valoriza os de fora e não valoriza os de dentro. É verdade. O pastor fulano é uma maravilha. A pastora cicrana é uma bênção. E a tua pastora daqui? E a tua missionária daqui? E a tua dirigente de circulação daqui? E a tua professora de escola dominical aqui? A tua diaconisa, o teu diácono daqui? Dos outros todo mundo tem valor, daqui não presta. Ou não é? Porque a gente valoriza, a gente não está vendo. Se ilude com o que está vendo. É aquilo que eu digo. Os dons de Deus na vida do homem apresentam o homem. Apresenta o homem aos homens. Mas o fruto do Espírito apresenta o homem a Deus. O fruto do Espírito nos apresenta a Deus. Quantos milagres Jó fez? Quantas orações ele orou por alguém? Quantas curas divinas? Nenhuma. Mas Deus falava: viste meu servo Jó. Não adianta ser conhecido na terra e não ser conhecido no céu. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai e de seus santos anjos. Você já pensou o exército do céu todinho me conhecer? Glória. Então, irmãos, a gente deve procurar viver uma vida simples. Paulo alerta a igreja de Coríntios, no capítulo 11, verso 3. Ele diz: eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, engane a muitos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Viver simples. Jesus era tão simples, irmão, que foi necessário um beijo para identificar Jesus. De tão parecido que ele era com o povo. De tão simples. Porque hoje a maioria das pessoas diz: quem é você? Eu sou fulano de tal. E quando é confrontado, diz: não, você pensa que está falando com quem? Você só deve fazer isso com Satanás. Quando ele lhe afrontar: capeta, está pensando que está falando com quem? Eu sou filho de Deus, tu é um derrotado, perdesse o céu, tu está indo para a condenação eterna, eu estou indo para lá. Glória a Deus. O sistema anticristo ele começa pelas beiras, quebrando princípios e fazendo você absorver o que o mundo está ensinando. Quantos crentes, irmão, acompanhando Big Brother? Então já pensou? Um bando desocupado que só vai para lá para mentir, arengar e se prostituir, tomar cachaça e escutar música que não presta. Isso que ele está acompanhando. E tem gente que ainda pega o telefone para ligar para voltar numa derrota daquela. Isso é fato, irmão. Acompanha a Bíblia, acompanha Jesus. Eu não estou dizendo que é pecado você assistir um filme, uma série. Não estou não. Agora você tem que ter entendimento do que você está vendo. Você tem que ter discernimento para ver as coisas, ter um olhar clínico. Porque o diabo hoje, irmão, ele está abertamente se declarando. Antigamente ele fazia tudo ocultamente, porque hoje não, ele já diz: sou eu mesmo que estou aqui. Crente ouvindo música de Ivete Sangalo, música popular brasileira, Maria Bethânia, Caetano Veloso, tudo ligado ao que não presta. Música popular brasileira. Vai ver quem deu aquelas músicas para ele? Escuta a Ivete Sangalo dando entrevista para ele. Quem foi que deu a música para você? São as entidades. É o sistema, meus amados. Está aí os escândalos acontecendo. Porque o sistema está entrando dentro
da igreja. E a igreja não, porque a gente tem que abraçar. Irmãos, a gente ama as pessoas, como Deus me ama e te ama e nos ama, mas Ele aborrece o pecado. Se não tiver, se não se arrepender, não chega lá. Você entra aqui, e eu nunca vou proibir ninguém entrar. Você entra de todo jeito, aqui entra. Uns reclamam que está com calor, outros reclamam que está com frio. Porque quando tinha calor, todo mundo falava, deu calor, não está para acostumar. Aí hoje tem ar-condicionado, estou com muito frio. Eu tô com 2 casacos. E não é assim? Mas lá não. Lá só entra santo, fiel. É fácil? Não. Mas se tu buscar a Deus, Deus te dá força, Deus te dá graça. Aleluia, glória a Deus Deus. te capacita. Deus lhe ajuda a vencer. E Paulo advertia a igreja para a gente não se iludir com as artimanhas provenientes da injustiça. Deus permite e envia esse poder sedutor para que aqueles que não obedecem à palavra creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Quantos crentes, irmãos? Quantas pessoas passam 20, 30, 40 anos, 50 anos dentro da igreja e dizem assim, anos que eu oro, Deus nunca me deu vitória. Todo dia que tem. Escuta. E às vezes não sabe que o coração dele precisa ser transformado para receber uma vitória dos céus. Em 58 do livro do profeta Isaías, verso 1 ao verso 11, fala daqueles que buscam a Deus, clamam a Deus, jejuam a Deus, fazem sacrifícios a Deus, e Deus todavia diz, não me agrado do teu jejum, nem receba a tua oração. Não é por mim, não é por aquele. Por quê? Porque vocês jejuam, mas vivem fazendo injustiça. Vocês clamam a mim, mas não deixam de me perseguir e maltratar os outros. E todavia vocês querem receber. Não. Diga e repita, irmão. Ser crente não é fazer parte de uma denominação. Essa palavra não é só para você, não. Essa palavra também é para mim, porque ela tem 2 gumes. Ela corta lá e corta aqui. Ela bate lá e bate aqui. Antes de bater em você, já bateu em mim. O diabo não brinca de ser diabo. E tem muito crente brincando de ser crente. Vigia. Abre teus olhos. Eu vou encerrar por hoje. E na próxima terça-feira, se eu estiver vivo, Jesus não tiver voltado,